EBD lição 11, que traz como título, meus irmãos, o espírito humano e as disciplinas cristãs. Essa lição vai ser ministrada na data 14 de dezembro, onde vai ser celebrado o Dia da Bíblia. O Dia da Bíblia vai ser celebrado nessa data. E nessa tarde, eu começo a refletir sobre essa lição. Porque a Bíblia nada mais é do que todas as disciplinas de reconciliação com Deus e regeneração segundo o mandamento que está nela. A Bíblia, ela tem um corpo. Primeiro, ela tem um mandamento para você alcançar o corpo. Então, você já tem que ter uma inclinação para o corpo de Cristo. Os primeiros mandamentos são para centrar. Ao centrar, a Bíblia lhe mostra o sacrifício que pode justificar diante de Deus. E isso é irrevogável. E é muito grande. É tão grande para Deus e para nós, que o juízo do Apocalipse é o fim desse juízo. Então, ela ensina você a entrar no corpo de Cristo e saber o juízo que vai haver, porque Cristo teve esse corpo crucificado e precisou nos ser templo para nós sermos filhos de Deus. Então, a Bíblia, ela contém, do princípio ao fim, perfeitamente a descrição do perdão, da regeneração e como encontrar o corpo de Cristo. Para se conhecer, para conhecer o Espírito, a alma e o corpo com que Deus lhe formou. E no corpo de Cristo fica mais fácil o perdão. O perdão, segundo a lei, não realizou a Deus, não foi suficiente. Para quem serve a lei ainda, seu perdão não está completo. Enquanto você não entrar no corpo de Cristo, você não pode tocar em Deus. Tocar em Jesus, para tocar em Deus, significa tocar em Jesus. Então, enquanto você não entrar no corpo de Cristo, o resultado da lei e o seu sacrifício, eles estão ainda em imperfeição. Após a Bíblia ensinar o mandamento, a Bíblia entrega o Cordeiro. E o Cordeiro vai ensinar com humildade e mansidão, como ele mesmo diz: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, verso 28. E ele diz que ele tem humildade de sobra para ensinar, entrar no corpo, o caminho, a verdade e a vida nesse corpo. E fecha com juízo a tudo isso. Deus, ele é muito justo, perfeitamente e plenamente perfeito, e vai levar tudo que está na Bíblia a juízo. A nossa geração passa e outras virão, porém esta palavra e este mandamento vai permanecer na forma e na síntese com que eu estou falando aqui hoje. Mas na lição da EBD, o último trimestre, que é o quarto do ano de 2025, estamos com 25 anos de milênio e com 25 anos de EBD para o meu ensinamento. E para todo aquele que começou a estudar a partir da virada do milênio. Então, quando o Espírito Santo ascender a igreja, esta Bíblia vai subir conosco, porque a história é nossa. Então, a lição hoje, ela vai tratar sobre o espírito humano frente ao ensinamento da Bíblia, frente às disciplinas cristãs. E vai ser o último mês que estamos vivendo e o último trimestre do ano de 2025. Nunca mais haverá 2025, nunca mais haverá uma data como essa de hoje. Haverá todas as outras sucedentes, porém essa de hoje passará. E assim passa a vida, passa a geração. É como nunca mais Deus vai ver sangue derramado diante dele, porque ele consumou-se a si, para não receber mais, segundo a lei, o perdão. Então ele vai dar o perdão segundo ao Evangelho de Jesus Cristo e o que ele consumou em Cristo. Então as coisas têm sempre um nunca mais. E uma das coisas que mais se espera de nós são os dias e os anos. E 2025 está chegando ao fim e a lição vai trazer como texto áureo, meus irmãos, o versículo 1 Timóteo 4 e 8, que vai dizer assim:
Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. O exercício corporal, a piedade, promessa, vida e vida eterna é o assunto do que vai tratar a lição. A lição ela vai trazer 3 tópicos. O primeiro vai dizer a piedade e as disciplinas cristãs em 3 temas, que vai dizer exercício corporal e piedade interna e externa, piedade e discrição. O 2 vai falar assim nos 3 temas: analogia do corpo. A 2, apatia, engano, pecado. E o 3, a teoria da prática. O terceiro ponto da lição vai trazer as disciplinas e a luta espiritual em apenas 2 temas, viu? Que vai ser as astúcias do maligno e evitando as distrações. Todos esses temas, esses tópicos, vai tirar entendimento e conteúdo para as disciplinas cristãs. Disciplina cristã é aprender com Cristo a piedade. O que é a piedade? O que é o exercício corporal? O que é a promessa? A vida presente? A vida que está por vir? Tudo isso inclui um ensinamento, uma conduta. E uma coisa que mais inclui em tudo isso é a disciplina cristã. Nós não somos libertos antes de Cristo a termos disciplina cristã. O nosso exercício corporal é para o pecado. O nosso exercício corporal é para a vida, para nós mesmos, para o mundo. Então vamos tratar logo desse exercício corporal. O que seria o espírito humano e a disciplina cristã? Seria a recepção dos dons espirituais para a vida com Cristo. Ninguém serve a Cristo se não receber o dom do Espírito Santo. A porta é Deus, em Cristo Jesus. É Jesus em Deus. E através dessa porta que você entra, você não fica de mãos vazias dentro do corpo. Você recebe os dons e dentro desse corpo de Cristo e dos dons você vai disciplinar-se a si. Em uma natureza condenada. Em uma natureza do pecado. Então você precisa tirar das suas prateleiras humanas tudo que lhe faz pecado, condenação. E é muita coisa. É por essa razão que a vida ela tem 70 anos, ela tem 100, ela tem até mais. Porque a bagagem que se leva em uma vida para tratar tudo isso e a reconciliar-se e adornar-se de entendimento de Deus é uma leva de tempo e de tratar. Então nós vamos tratar sobre isso hoje. Inclusive aprender o que é dom, o dom da piedade. O que é o dom da promessa? O que é o dom do exercício corporal? Quando ele diz aqui, porque o exercício corporal para pouco aproveita. E ele diz, na verdade, prática. As disciplinas espirituais são necessárias para o fortalecimento do espírito, assim como os exercícios físicos para a estrutura óssea e muscular. Então, o que seria a disciplina espiritual? Será que a disciplina espiritual é o exercício corporal? Não. Em ir para a igreja é um exercício corporal? É. Mas em ir para a igreja só executando os exercícios corporais não vão me dar conteúdo e base de fé, segurança, de eu poder contestar e ter convicção da minha salvação. Eu preciso ter o aprendizado. Por isso temos a EBD. Escola Bíblica Dominical. Por isso temos a palavra. O que Deus mais prezou no povo judeu foi a lei, o mandamento. Tudo se apagava da terra. Porém, a palavra de Deus ficava guardada. A lei, o mandamento, nunca apagou-se, meus irmãos, porque ali era a ação do Espírito. Essa lei alcançar-nos. Nós temos hoje a lei do mandamento que Moisés, com 40 dias, recebeu de Deus no Monte Sinai. Nós temos a experiência do maior profeta e mais antigo da Bíblia. Você acha que para Deus existe antiguidade? Existe não. Existe ação. A ação de Deus é eterna. Ela se constitui eternamente como o dia e a noite. Então, a ação da palavra nos traz, alcança Cristo. E nos traz Cristo e Cristo nos traz
o ensinamento do mandamento e da lei, para aprendermos a transformar-nos. A lição ela vai trazer o Novo Testamento, as cartas de Paulo, em 1 Timóteo 6, 4, 8, 13 e 16, que Paulo ele vai tratar esse assunto nessas palavras aqui. Propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e a boa doutrina que tem seguido. Eu quero deixar claro uma coisa: nenhum dos discípulos teve facilidade de compreender a Jesus mais do que Paulo, por conta da lei. Todos eles estavam ali porque eram tementes, eram publicanos, pecadores, mas estavam engajados dentro da lei, e até o estrangeiro aguardava o que a lei falou e o que estava profetizado na lei. Porém, eles não tinham o que Paulo tinha, que era a estrutura legal. Eles sabiam do mandamento e do temor, mas eles não tinham como formar-se tanto no entendimento. Então todos eles vinham de um mandamento, de um temor, de um princípio de ordem. Então as palavras de fé e a boa doutrina, quando chega, deu para entender o Evangelho de Cristo, o que a lei estava consumando. Então ficou aceitável. Baixou a guarda da lei. A lei era um leão feroz, mas esse leão ele estava enfurecido no pecado, como Adão e Eva caiu e as feras se manifestaram das trevas. Então a lei ela estava vestida de ferocidade cruel, mas era uma ferramenta divina. Então quando Cristo consuma, ela desce e ela cai. E a luz entra no entendimento do homem. Deus rasgou o véu do templo e rasgou o entendimento bruto com que eles estavam trazendo e tratando a lei. Apesar de muito salva pelo tempo, ela estava em um processo, em um período de decisão, de definição, de quebrar de vez e virar para, não para o perdão, mas para a maldade. Então, o versículo 7 diz assim: mas rejeita as fábulas profanas de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Essas fábulas nada mais era do que profanas, nada mais era do que regras. Então as fábulas, o que Paulo dizia? Abandona as fábulas e começa a te tratar a ti mesmo, com o entendimento que Cristo consumou. Foi Cristo que trouxe o entendimento e abriu o entendimento na cruz, e ao terceiro dia ressurgiu. Então tudo isso trata um conhecimento. Sem o conhecimento, não há como aplicar regras sobre uma coisa que você não conhece, que você faz porque você está tomando nota de alguma coisa. Você não tem uma experiência lógica, uma experiência devida, porque o exercício corporal para pouco aproveita. A regra era corporal, era corporativa. Mas veja bem, por que a regra veio pela lei corporativa? Porque certamente o povo não sabia nem se manter na conduta, e eles não tinham racional, eles não tinham integridade. Então, em Isaías e em Jeremias, Deus repetia: eu vou tirar o coração de pedra. Então, como eles eram muito endurecidos, o que acontecia? Eles tinham que andar na regra. Então, o exercício deles na lei era corporativo. Quando você pega uma pessoa muito rude, essa pessoa geralmente ela não tem letra. O que você faz com ela? Você vai regrar ela. Porque como ela vem, ela não pode. Você tem que estar acima dela, porque você está com entendimento. Então você tem que ensinar ela e ela tem que se render ao que você está falando. Isso era a lei e isso era o evangelho. Então Paulo, quando ele entra dizendo isso, porque o exercício corporal para pouco proveito, o que vai aproveitar? A piedade. O coração transformado, o coração salvo. Para tudo é proveitoso, porque é o coração que abre o entendimento. Sem coração não tem como você aprender. Você só aprende quando você colocar o seu coração. Porque não é pela mente que vai ser salvo, nem é pela mente que você vai chegar diante de Deus. Você tem que aprender de Deus pelo coração. Ninguém aprende de Deus pela mente. Eu aprendi de Deus porque eu descobri um cálculo, eu descobri um sistema, eu descobri uma estratégia, e eu aprendi de Deus. Então isso é estrutura corporal.
Isso é coisa humana, corporativa. O espírito, o âmago da vida, que é o espírito, ele tem coração. E ele tem sensibilidade, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Então você prepara uma vida presente para estar dentro de uma disciplina cristã, segundo Cristo, e para aguardar a futura. A futura é aquela que ele revelou em palavras, mas ele não pôde mostrar. E se bem que mostrou, porque ressuscitou o terceiro dia e ascendeu. E ainda deu de graça o livro do Apocalipse. E agora está conosco na graça e no poder do Espírito Santo. Então tudo isso traz uma caída de regra de exercício corporal para o aprendizado. Persista em ler, ele dizia, o apóstolo Paulo, exortar e ensinar até que eu vá. Então, o que era que ele estava ensinando ali? Ele estava dizendo como sair da natureza da lei, natureza da carne, do pecado, do exercício corporal e das regras, que era o que estava fundado sobre o povo nessa época. Então, o que ele aconselhava? Eu exorto que vocês leiam. Leia, exorte e ensine. Tanto a vós como aos que estão às vossas mãos, para vos ensinar. E não, o 14 diz, não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Então, a alma convertida e escolhida como discípulo, ele recebia da imposição de mão o poder. Se ele não receber da imposição de mão, ele recebia livremente, como foi o dia de Pentecostes. Não foi por imposição de mão que Deus cobriu um povo em Jerusalém e todos falaram em línguas estranhas, tomados pela glória do Senhor. Então, mesmo como ele estava escrevendo para uma igreja específica, para um filho específico, que era Timóteo, e que era para um povo, um grupo específico, ele usava essa expressão. Não despreza o dom que há em ti, que te foi dado pela imposição. Então, isso era justamente para Timóteo. Mas esse conselho cobre a todo aquele que está dentro da casa de Deus, do corpo de Cristo, formado e tratado por Deus. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. O aproveitamento manifesto a todos é um bom resultado dessa disciplina, é o aprender. Às vezes nós não queremos aprender, temos preguiça, temos inquietação, mas na pressão nós aprendemos, porque aquilo vem e nos trata. Eu cheguei em situações de perguntar a palavra, onde estava a verdade, e Deus me mostrar. Então nada ficou que eu não pudesse ver a verdade na palavra, na Bíblia. Então por isso eu estou testemunhando da palavra de Deus. E era isso que Paulo mandava para Timóteo. Viva a experiência de que você medite e que você absorva. Absorva o conhecimento que ele lhe tira da dúvida e lhe dá o resultado final. Tem cuidado de ti, da doutrina, persevera estas coisas, porque fazendo isto, te salvará tanto a ti como aos que te ouvirem. O conteúdo que Deus usasse Paulo para Timóteo, o formaria em um pastor, e era isso que ele estava tratando. Formar Timóteo, um pastor, com essa disciplina cristã. E então ele disse, o fruto vai garantir a promessa das duas vidas, o presente e o porvir. Qual o fruto? O fruto que nascesse em Timóteo. O que ele mais queria ali naquele momento que ele escrevia essa carta era salvar Timóteo, formar Timóteo, que o Timóteo ele chegasse ao nível do fruto. Porque o fruto é a certeza, nessa vida e na próxima. O fruto não lhe deixa vacilar, não lhe deixa ficar entre os dois pensamentos. A experiência tem que estar em você mesmo, da convicção. A introdução ela trata da piedade, do conceito de piedade trabalhado por Paulo nas epístolas pastorais. Veremos que as disciplinas cristãs fazem parte de uma vida piedosa. Como o corpo precisa se alimentar e exercitar todos os dias, o espírito precisa de disciplinas diárias para o seu fortalecimento. As principais são oração, jejum, meditação da palavra. E qual é o caminho da piedade? O que é piedade? Piedade é compaixão?
Talvez alguns achem que piedade é compaixão. É você dar o que tem, é você ter para dar, é você ser uma pessoa boa, uma pessoa... Nada disso. Segundo Cristo, a piedade é acima de tudo, você acertar a porta do céu. Primeiro você tem que ter piedade de você mesmo. E depois a piedade é você ser transformado por Deus. A piedade é um sentimento que transforma e não um sentimento que abastece o próximo por vanglória. Ou abastece o próximo porque tem demais. Tá sobejando e existe milhões que não tem nada. Então isso não é conceito de piedade para Deus. Piedade para Deus, segundo a Bíblia, segundo as cartas do apóstolo Paulo, segundo os evangelhos de Jesus Cristo, a piedade é Cristo. Cristo é a piedade. Se eu tenho compaixão por alguém que está sofrendo, por que eu não olho para o sacrifício de Cristo e vejo que o maior mártir da história é Cristo e eu não aprendo com ele? Então, às vezes a gente quer ver a clemência. A clemência não vale nada, a bondade não vale nada, nada. O que vale é Deus, o centro. Porque quem vale salvar é Deus. Sua piedade você pode exercê-la a vida toda. Se você não entrar pela porta, pelo Cordeiro de Deus, você não encontra Deus. Porque Deus deu o seu Filho como sacrifício. E o pior que foi como sacrifício, não foi para trazer um conselho e desaparecer como os anjos. Ele deu foi como homem mesmo. No sangue, no osso e na carne e na voz. Então, esse santo teve boca e falou, teve mão, tocou, andou com os pés, ensinou. Então, a piedade é ele é a piedade. Ele ensina, ele trata. Não adianta ser bom e não ter Jesus, porque Jesus lhe reprova. Quem tem que lhe aprovar e lhe quebrar e lhe fazer digno de entrar no céu é o próprio Deus. Porque a sua posição na vida de grande e de poderoso para ter piedade não resolve. Ela quer ocupar um lugar a nível de Deus. Às vezes quer solucionar um problema por vanglória. E na verdade não é isso que é para ser. Não é isso que Deus quer e que Deus ensina. Ele quer você. Ele quer que você acerte-o e entre por ele. Então essa piedade, ela tem um tratar, como Paulo desejou formar Timóteo, um pastor nessa piedade, para que ele pudesse formar, quando ele disse, porque o exercício corporal para nada aproveita. É justamente a ação. Não adianta você ir para a casa de Deus e você não aprender. E você não manter a promessa e o dom do Senhor para essa vida e para a próxima. Às vezes nós vemos um tempo bom, uma igreja reunida, mas nós vemos que amanhã os irmãos não estão mais na igreja. Os irmãos estão desviados. Por quê? Porque eles não tiveram piedade. Eles não edificaram-se a si. Eles estavam ali no exercício corporal. Amanhã ele não tem força para saber o que ele está fazendo, para ter convicção. Igreja e corpo de Cristo, vida espiritual e disciplina cristã é para você ter certeza da sua salvação e da presença de Deus. A piedade é a tua modificação. Não pense que piedade é caridade. Piedade é transformação, é você ser transformado pelo caminho, pela justiça de Deus aos homens, que é Cristo Jesus. A piedade e as disciplinas cristãs. O primeiro ponto fala de exercício corporal e piedade. Timóteo. Paulo apresenta um paralelo entre o exercício corporal e a piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, que é a prática. Por exemplo, o dom... o dom de ajudar, a ação social. A igreja de Jerusalém, ela foi ajudada pela igreja de Antioquia. E ali tinha uma ação social muito grande a favor dos crentes de Jerusalém. Porque a igreja de Jerusalém estava padecendo. E a Antioquia era enriquecida, começou a contribuir. Então, quando ele fala esse versículo, ele também ensina isso. Que o exercício corporal, a ação da bondade, ela pouco aproveita. Porque se eu estou fazendo uma coisa que Deus e que o Espírito Santo não está me disciplinando como filha de Deus, como cristã de Deus,
eu não posso contar que isso tenha galardão diante de Deus. Então, é muito particular o tratar dessa disciplina, porque a disciplina você precisa se disciplinar. E em se disciplinar, você também precisa saber o que está correto e o que está errado em você. Se você, por exemplo, for uma pessoa muito ruim, que nunca fez nada de bom para ninguém, o Espírito Santo quem vai tratar de lhe usar para ser uma pessoa doativa, uma pessoa que vá para a ação social. Então aí já é bem diferente. É a ação do Espírito que vai conduzir, que vai saber o que você precisa como dom, como transformação. E era isso que o apóstolo queria dizer. A ação corporal, nesse momento, para nada aproveita. O que aproveita é a ação da disciplina cristã. A mudança do Espírito para o Espírito Santo, na conduta cristã. Não é mais tempo de regras, é tempo de amor. É tempo de ver o próximo com um valor diferenciado do amor de Deus. Não segundo o sangue, mas segundo o sacrifício de Jesus Cristo. Então ele disse isso no primeiro tema. O valor do exercício corporal não aproveita. Contudo, ele enfatiza sobre a excelência da piedade. A excelência da piedade é entrar a disciplina. Quando a disciplina entra, você se abre para aprender com a Bíblia. Você se abre para aprender com Jesus, com o Espírito Santo. Aí Jesus entra. Até então, você não está disciplinado, você está com falha. Tem cristãos que é crente, não perde doutrina, não perde culto algum, mas sente consigo mesmo, porque está buscando a disciplina, que ainda está em falha, que ainda não consegue vencer a si mesmo. Então, disciplina nessa carne, disciplina nesse entendimento, disciplina nesse espírito, até que ele consiga estar salvo na vida presente e na vida e a certeza da que está por vir. Porque Deus vai lhe dar. Se você não desistir da disciplina e da busca de se quebrar, de se quebrantar, de buscar o entendimento da justiça e da verdade, porque a verdade já temos em mãos, não há como revogar uma verdade cumprida por um corpo de um homem no madeiro, e o sangue transformar o mundo inteiro e abrir, trocar a regra, trocar a dureza da pedra, do coração de pedra, por um de carne, da lei, pelo amor, pela compaixão, pelo dom da transformação. Então a piedade é o dom que te transforma, o dom que entra. Se Deus for te usar para a ação social, mas entra pelo dom. Você não pode nomear dom e querer o dom. Eu vou ser uma pessoa boa, vou enricar e vou fazer ação social. Vou para a África, vou para o Sul, vou para fazer missões. Então isso é você. Você não sabe nem o que você precisa diante de Deus. E sem Cristo não há como tratar isso. Todos os discípulos tiveram essa experiência, essa unidade. E uma das disciplinas é o nascer, é a unidade deste corpo de Cristo. E você vai receber de Deus o dom que vai lhe levar, lhe eleger como salvo. Não preocupe com quem está sofrendo, em termos de bondade. Porque se Deus for te levar para a ação social, Ele vai te levar porque sabe que você tem dom e tem condição para isso. Mas não adiante os carros na frente dos bois, que Deus quem tem que entrar primeiro para falar contigo. E isso é a palavra da doutrina, das disciplinas cristãs para o nosso espírito. Até que Deus me dê, eu não posso dar. Mas em Deus me dá. E eu senti da direção de Deus no dom para dar, eu darei. E assim segue o conselho e a disciplina cristã. A piedade nos traz benefícios nesta vida e na eternidade. A piedade aqui se torna a convenção, a disciplina naquilo que Deus quer fazer de você. Não é o que você pode ser, o que você quer ser.
Eu vou na igreja tantos dias na semana porque eu tenho como ajudar a igreja na ação social. No final do ano eu vou lá e dou uma boa oferta. E isso não faz nem sentido para uma disciplina cristã. Disciplina cristã é nascer de Cristo e disciplinar-se a si mesmo. Porque esse papel aí não está salvo. Ele está bondoso, ele está amigo do salvo. Então, o tema diz, piedade interna e externa. O que é isso? Quando é que ela é interna? Quando é que ela é externa? A palavra piedade tem um amplo sentido espiritual. Podemos resumi-lo como sendo um conjunto de atitudes que expressam temor, respeito, reverência, amor a Deus. A interna e a externa é aquela que sai da regra e passa para o temor, passa para a transformação. Faziam longas orações, dizimavam e amavam cumprir publicamente seus deveres religiosos, mas interiormente estavam cheios de hipocrisias. O que eu acabei de falar. Se você pega o povo de Deus, no tempo que Jesus veio, eles estavam nesse estado. Eles estavam praticantes da regra. E aquilo eles faziam com frieza por títulos externos. Todo mundo sabia quem eram os sacerdotes, os maiores amigos de Herodes. Então, naquela posição ali, é todo aquele que pode estar superior a Deus e a palavra, mas não tem liderança espiritual. Que Cristo vem? Cristo vem trazer a liderança interna de Deus, que era o que eles não tinham. Então, por eles não ter, o que eles fizeram? Crucificaram o próprio Deus, que era Cristo. E é isso que a lição trata aqui. A disciplina cristã, ela lhe submete a uma transformação. Não tem como. A externa é aquela que você faz na superfície. A interna é aquela que lhe modifica. Em você seguir, e aí o dom da ação social nascer dentro de você, você até se desperta dentro do nascimento e da disciplina, dizer, não, eu estou sentindo e me cobrando Deus de que eu vá fazer ação social. Até aí é o que a igreja faz. Por que a igreja tem? A igreja tem certamente porque Deus cobra da igreja a ação social a favor dos menos favorecidos. E isso aqui é uma piedade segundo o Espírito Santo. Mas não é aquela piedade que você faz o bem porque é uma pessoa eleita isso, boa, e quer expressar isso a uma sociedade. A verdadeira piedade contempla a disciplina espiritual. Então aqui ela trata o quê? De uma piedade interna, de uma transformação. Porque com oração, jejum e leitura das Escrituras relacionada a uma vida de sincera devoção. Então, resumindo, a piedade é devoção a Deus. Devotar a Deus é conhecer a Deus e seguir. O tema 3, piedade de inscrição. A prática das disciplinas espirituais não combina com o exibicionismo. Pronto, aqui chega onde eu quero concluir. Exibir ação espiritual? Não. Ela vai lhe evidenciar. Ela vai testemunhar de você. Quando o paralítico chega na presença de Jesus, na presença do círculo de multidões que ele pregava, que conseguiam levar avante, ele fazia porque o paralítico levantava, o milagre estava pronto, porque quem estava ali era Deus. Então, ele fazia o milagre não para que chamasse a atenção dele. Ele não fez tudo o que ele fez para chamar a atenção. Ele fez porque ele era Deus. Quando o cego disse, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele manifestou que estava na aliança com Davi. A eternidade, o filho de Davi. Então ele reconheceu e recebeu e ele concordou em dar. Por quê? A ação do milagre. Porque ele estava ali para decidir. Porque ali era o momento dele. Não foi para exibição. Virou exibicionismo porque o impacto do milagre é extremo. Evidencia-se por natureza. Não evidencia-se por título e nem por fama própria. Isso é o que Deus quer dizer. Ele não fazia para que as coisas tomassem o penhor do sacerdote que estava ocupando o templo naquele tempo.
Ele fazia porque ele estava cumprindo o que Deus o havia entregado. Quando jejuais e usar a cabeça, lava o rosto para não perceber aos homens. Muito pelo contrário. Ele indicava que se escondesse bastante e tivesse bastante dificuldade de evidenciar aquilo que por Deus está sendo feito. Para que os inimigos não confundissem, não enganassem, não montassem estratégia de engano em cima da evidência e da essência de Deus. Então isso é Cristo, isso é piedade. A piedade, ela está escondida. Ela pode ser usada como uma grande evidência na vida de quem não tem Deus. Mas a de Cristo Jesus e a de Deus, ela vem com discrição. Ele não faz para aparecer, ele faz porque ele é. E ele não busca a sua evidência naquilo que faz, mas o que está feito por ele o evidencia. Isso é o que é a piedade. E aí ele diz assim, para não pareceres aos homens que jejuam, não apareça os homens que jejuam. Por que os sacerdotes eles expressavam tudo que eles estavam fazendo com muita dedicação? Porque eles precisavam da fama diante de Herodes. Eles estavam em aliança com o governo. O governo liderava sobre eles. E já tinha montado os seus palácios nas margens de um lugar sagrado, que só sacerdote, e o sacerdote para Deus só se fosse humilde. Então tinha diversas regras condicionais ao templo. O templo estava na mão de um governo ímpio, de um governo que não servia a Deus. E queria servir, e dizia que servia. Então, ele assumiu um papel, Herodes assumiu um papel de dono da lei. Com isso, no ano 70, Roma destrói Jerusalém e quer ficar com tudo que era Jerusalém, achando que a fé e a salvação eram herança. E que podia mudar de lugar. E não podia porque Cristo consumou. Então, tudo isso traz a mesma evidência da piedade. A piedade é a transformação interior. Quem lutou por isso dentro de um convento que nós temos na história da igreja? Martinho Lutero. Então tudo isso traz a explanação de um mesmo assunto, de uma mesma razão, porque é necessário o espírito humano entrar e viver a disciplina cristã. Porque ele tem que parar de ser espírito humano e ser espírito de Deus. E só a disciplina cristã consegue executar essa missão. Então, eles estavam fazendo tudo para o governo ter ali com eles uma aliança. Então, mesmo que ele tivesse, eles não alcançavam o nível do que veio para cumprir e para consumar, que foi Cristo Jesus. Então, Jesus ensinava, não transpareçam vocês o que Deus está fazendo em vocês. Porque o que eles estão fazendo, eles são plenos inimigos da justiça de Deus. Querem ver? Crucificaram Jesus. E ainda colocaram guarda à porta do túmulo para que ele não saísse. Não roubassem o corpo. Na verdade, não sairia. Quando ele ressuscita, eles montam outra estratégia em cima. O que é isso? É evidência de que não há Deus. Então, o mal, ele se entrega. E a evidência se torna real. O ponto 3, a unidade é o corpo de Cristo. Então, a unidade sendo o corpo de Cristo, não tem mais como errar. Então, quando eles levam a religiosidade para Roma e destrói Jerusalém, não vai vencer, porque Jesus já ressuscitou. Então Jesus já estava ressuscitado com a igreja que na época estava em qualquer lugar, mas estava, ou com a necessidade de qualquer um deles. Então ele atravessou até o tempo de reedificar o lugar verdadeiro. E durou, mas a igreja estava sobre a guerra e sobre a reforma. Então, quando isso acontece, Jesus ele entra novamente em processo de pressão. E ele começa realmente, segundo a história, tem outro martírio das reformas para retirar a cruz de Cristo, a verdade, para fora. Onde Roma queria sepultar, como fez Herodes. Então, geralmente a igreja, então a igreja, quando ela sai de lá, nós estamos vivendo uma época em que a igreja está expressa. Mas já teve tempo que o inimigo venceu. E nós estamos numa guerra para que ele não vença novamente. E escondam a igreja e precisem de outra reforma. Ou então um outro nome mais moderno que venha definir a saída da igreja das garras do inimigo, irmãos. Então a igreja ela passa esse processo, a pressão. Não esqueçam o que Roma fez. E quem tirou foi Martinho Lutero.
E isso leva de tempo, leva de séculos, leva de anos, e nós estamos aqui e Jesus ainda não voltou, porque Ele está salvando e evidenciando que ainda está conosco. Então isso é o que nos causa mais cuidado com a verdade, porque a verdade ela está sendo perseguida, a verdade ela está sendo ofuscada. A mentira ela está tomando a mesma proporção com que eles queriam abafar que a sepultura de Jesus estava aberta e que Jesus havia ressuscitado. Então isso vem de uma guerra. Nós estamos nessa guerra. E isso eu quero dizer que a piedade é você deixar evidenciar a verdade. Isso é piedade. O 2, o desafio das disciplinas cristãs. Quais são os desafios dessas disciplinas? A analogia do corpo. O que é isso? Desafiar. É o que eu acabei de narrar. É segurar, lutar para que não, Herodes não vai mentir. Jesus está conosco, ele não só ressuscitou. Então, não vai mentir. Ele não vai conseguir destruir Jerusalém novamente. Então, nós temos que ter esse desafio de estarmos pregando a quem venceu. E quem veio trazer disciplina para o homem, para o modificar. E ele dizer, eu sou de Deus. E eu vou buscar Deus, independente de qualquer situação. Eu vou buscar a salvação e a vida eterna. Que essa vida aqui é a vida, recebe a promessa. Mas a excelente, divina, que vai herdar o novo céu e a nova terra, não poderia ser essa. Não é fácil manter uma rotina de exercícios físicos. Quanto menos se exercitar, menos se quer exercitar. Imagine conduta, disciplina a Deus, o Espírito, apartar-se à busca da disciplina, adaptar-se a uma busca da disciplina através dos seus meios diante de Deus. Há uma dificuldade. O corpo, quando ele vai entrar em exercício, ele se adapta. E hoje nós estamos num tempo em que há muitas academias e as pessoas estão tudo lotadas lá, todos os dias. Por mais que trabalhe durante o dia, a noite está lá, porque está adaptado. Então a disciplina cristã é essa. Você não consegue vencer, parar de mentir, parar de fazer o erro. Você não consegue seguir a Cristo como a palavra ensina. Então comece a lutar, a fazer isso. Nem que você trabalhe o dia todo, mas comece a pôr em prática a disciplina cristã que você se liberta. Então tem muita falta de libertação. Sem libertação não faz sentido chamar igreja e rebanho. Faz sentido chamar de outras coisas que nós não vamos pronunciar. Então a piedade é você conseguir vencer esse desafio. E dizer, Jesus é o Salvador e é o que transforma. E ele diz, portanto, tornar a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. A língua é metafórica, mas às vezes a fraqueza do espírito é tão profunda que é sentido no corpo. Então a Bíblia afirma e manda reagir. O segundo tema do 2, apatia, engano e pecado. A diminuição da prática da oração, do jejum e da meditação das escrituras causa perda de discernimento e sensibilidade espiritual. Apatia, engano e pecado é você deixar de executar a palavra, o culto doméstico, e você ir para uma academia. Você deixar de fazer a obra do Espírito Santo dentro da sua vida cristã e até buscar de Deus, dom pelo dom, o que fazer mais para Deus durante o dia e você ir fazer uma obra da carne. E você ir atender uma obra da carne, um prazer da carne, um desejo da carne. Então, é vencer no Espírito e colocar na sua vida, incluir disciplinas espirituais. A mensagem da primeira informação. O que é a busca? Vem o ponto 3, o tema 3, a teoria e a prática. O que é a teoria e a prática? Muito mais que teoria, as disciplinas espirituais devem ser praticadas por cristãos. É a busca de vencer. O que está na teoria? Jejum, oração, leitura da palavra. O que está na palavra? O que foi que a lei ensinou o povo? De onde ela tirou o povo? O que ela fez com o povo? E o que foi que ela disse que traria? E o que foi que ela consumou? E o que foi que ele ensinou? Ele veio não em imagem de escultura, de prata ou de ouro. Ele veio homem. O que foi que ele fez aqui? O que foi que ele ensinou? O que foi que ele usou ao apóstolo pastor Paulo para ensinar? O pastor Pedro, o pastor Judas, Pedro, João, Mateus, Tiago, Lucas.
o que foi que ele deixou claro, que ele evidenciou neles? Porque os evangelhos, eles não são só para um confirmar a história do outro, não. É para evidenciar o tamanho do milagre na vida de Lucas, na vida de Marcos, na vida de João. O evangelho de João foi escrito depois de 40 anos. João escreveu porque uma apostasia estava se levantando acerca do tempo da vida de Jesus. Nós somos fruto de uma geração e fruto de uma concepção, mas Deus já estava nos preparando quando nós nascemos. Então nós somos criaturas, hoje somos filhos, e não somos autor. O autor já está esperando, então Cristo é o autor, porque tudo que foi feito nele e por ele o evidencia. Isso que é tirar essa teoria e se vestir dela como piedade, como disciplina cristã, como salvação. O fruto da piedade para o evangelho é Cristo. Porque se eu abandonar Cristo e for fazer o bem, isso não me justifica diante de Deus. O que me justifica diante de Deus é o corpo de Cristo que nos apresentou o sacrifício perfeito, que nós não tínhamos condição. E trocou o meu coração, a minha maneira de achar, de agir. Ele troca de dentro de mim e me dá um novo coração. Então a busca é tirar da teoria, que é a palavra, e exercer na prática. E exercer na prática com memória eterna, com memória contínua. O 3, para finalizar, tem apenas 2 temas que falam das disciplinas e da luta espiritual. Então, a luta espiritual para executar, tirar da teoria, é um custo. Porque o inimigo vai fazer de tudo para você não acertar o alvo. Então, isso vai lhe desanimar e dizer, isso é Deus, eu vou procurar uma coisa mais fácil para ser Deus. E, de repente, chega o engano e lhe apresenta milhares de milagres de facilidade, mas a palavra não está unida da verdade. Pode ser que a palavra esteja sendo usada, mas o espírito da palavra não está ali. Os judeus, Israel, serviram a Deus muito, mas a maioria do serviço deles não tinha o espírito da palavra e da lei. Eles ficaram muito tempo sem o espírito da lei, pecando. Então o profeta, quando vinha, era até matado quando revelava o espírito da lei. Então, o espírito da lei, através de Jeremias, ele dizia, vocês estão indo para o templo, e ao terminar o templo, e o sacerdócio do templo, vocês vão para dentro de um buraco servir aos demônios. E tudo isso era mostrado. Então, o que era ali o espírito da lei? Eles se combinaram entre si, inclusive com o rei, quando esse pecado era cometido com o rei, que era a idolatria e o adultério espiritual, eles se combinaram com o rei a matar Jeremias. E aí Deus usava alguém para saber e para proteger o profeta e o guardar. E o que na fé Jeremias viveu um pouco. Então, toda vez que o Espírito chega, ele mostra o profundo e o escondido. Isso é piedade. Entrar com franqueza e com modificação. Por que Deus fazia isso? Porque Deus tinha que deter aquela ação. E eles não estavam ainda com o coração circuncidado. Eles estavam debaixo do sangue e da lei da descendência. Então, quais são a disciplina e a luta espiritual? É tirar isso espiritualmente e trazer para a verdade. As astúcias do maligno. Os astúcios do maligno, eles entram nessa verdade. O cristão tem uma luta espiritual travada nas regiões celestiais. Escute bem isso aqui. Contra quem? Os principados, as potestades, contra os espíritos das trevas deste século, contra as vestes espiritual da maldade dos lugares celestiais. O engano. O engano é uma das metas de fatalidade satânica e ela habita nas regiões celestiais. E ela vem tão fina, tão escondida, que você tem que estar dentro da comunhão para desvendar. Ou você se torna uma pessoa dentro do engano, praticando o engano, mas se denominando crente. Por que você se denomina crente? Porque Deus salvou, meus irmãos, olha, Deus salvou 2 discípulos. É o fundamento da verdade. E ali foi uma aliança. Então aquilo era uma estrutura. Estamos hoje aqui por causa daquela estrutura. Quando nós nos convertemos, nós nascemos com uma estrutura. A igreja é a estrutura do crente. A igreja, a palavra, os cultos. Então, aquela estrutura, ela não pode ter engano. E ela não pode estar trincada.
Se você não vencer a potestade que está no ar, você vai entrar em contradição àquela aliança que é a igreja. Nós precisamos dos irmãos e da igreja para nos dar paz, nos dar base, saber onde está o norte. Porque se você não vencer o principado, ele lhe tira até da igreja. Ele lhe leva até para o centro do espiritismo, ele leva para o centro da feitiçaria, porque você precisa vencer os principados e as potestades para que o corpo de Cristo se complete em você. No corpo, na alma e no espírito, a luta espiritual. Então, diz assim, por isso perseverar nas disciplinas espirituais é essencial. Tem que ter perseverança, cuidado com isso e zelo. Precisamos viver em constante comunhão com Cristo, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Não só no meio dos irmãos, mas dentro de um chamado particular. Qual é a evidência? Evitar as distrações. Como que você evita as distrações? Distrações é aquilo que eu falei para você. Se você se desvincula dos irmãos, se você perde o amor pelos irmãos, se você se magoa com os irmãos e aquela aliança de unidade, de igreja, de corpo de Cristo quebra, o inimigo vai usar isso aí para jogar você em qualquer outro encanto. Não perca a fé, não é encanto. Nós não vivemos por encanto. A palavra encanto, encanto e engano, eu concordo que ela existe e que ela não pode fazer parte da nossa vida. Não emoções em Cristo, não poder de Deus. Fé, perseverança na unidade do corpo onde você nasceu. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, é a verdade. Não perca o norte da verdade, porque o inimigo vai lhe levar para o engano. Porque você vai ter sede de algo e ele vai querer saciar de outra forma e assumir diante de você que é o Cristo. Então, ele vem de outra forma. E não pense que ele não vem dizendo que ele é quem ele vem. Ele vem dizendo que é o Cristo. E ele vem agindo. Ele vem querendo tomar o lugar de Cristo. Não adianta dizer que tem Cristo e não ter a palavra e o Espírito. Tem que ter. Porque em você não vencer a potestade pode te enganar. E aí você pode achar que está com Cristo e está dentro de uma potestade, de um principado aí, fazendo o erro. Deus não trabalha assim, Deus não é daquele Deus não trabalha. Deus não salva assim. A piedade de Deus é a disciplina cristã, é a sua mudança que ele precisa. E confiar na palavra. Ah, mas eu não estou vendo Deus, eu oro, não vejo Deus. Confie na palavra. Confie na palavra. Seja povo de Deus pela palavra. Não desista, não desanime. Não empreste os teus ouvidos às fábulas. Porque nas potestades dos principais estão cheios. E é com convicção. Você tem que ter certeza do Cordeiro pela convicção com que o inimigo vem apresentando dentro de um principado, de uma potestade diante de você. Sabedores do quanto as disciplinas espirituais são indispensáveis para uma vida cristã vitoriosa, devemos nos apegar a elas, agindo com prudência na administração. É a administração do nosso tempo. Administre a sua fé em Deus por Jesus Cristo pela palavra. Para isso é preciso evitar as distrações das quais atualmente o celular é a principal. O celular principal, ele mexe com o teu intelecto, mexe com o teu equilíbrio. Se acontecer com você isso, tire da sua vida o que pode lhe entristecer e lhe tirar o foco e a base que é Deus. Tem se tornado uma compulsão acessar redes sociais, ver mensagem, certamente o digital, a vida ali dentro. Para quem não tiver segurança em Deus, ele tem poder e através dali lhe envolver num principado, numa potestade você não vencer. Você veja pela necessidade e não o vício. O vício você não sai de cima, mas a necessidade você simplesmente utiliza quando é necessário e na hora certa. Isso é a disciplina cristã. Se você, quem sabe, se você quiser fazer daquilo um vício, você vai entrar no plano do principado e você vai servir aos deuses falsos, os demônios, e vai ficar para trás da verdade. Que a verdade é o vínculo.
Na verdade, ela tem vínculo. Igreja tem vínculo, Cristo tem vínculo, os apóstolos têm vínculo, justiça de Deus é vínculo. A Bíblia é um vínculo situado em duas alianças, Antigo e Novo Testamento. Todas duas têm plenamente condutas chamadas transformação. A base mais forte é Cristo e o juízo é uma coisa absurda e tremenda para todos correrem para Deus e olharem para o céu. Então o meio digital realmente é um meio de te acabar e envolver você num principado. Aprende a usar. Mas não é só o meio digital. Você mesmo pode ser uma pessoa que seja um laço para você. Você vença na disciplina cristã, que você fica apto para qualquer coisa, porque a pessoa que tem Deus tem capacidade de usar um meio, de usar um meio social de qualquer coisa. Mas no Espírito, porque se o Espírito Santo disser não vá, não toque, não queira, é lógico que você tem que voltar. É a chamada dependência digital, que cresce a cada dia. Não depende da palavra, depende do Espírito Santo. Quando menos se percebe, o celular está na mão, mesmo sem qualquer propósito útil ou necessário. Ele usou aqui o digital. Realmente o digital hoje é muito, mas é a pessoa em si. Você tem que se disciplinar. É como qualquer coisa que você não se disciplinar, cristã, no evangelho cristão, por força divina, você não vai se deixar levar facilmente e é uma potestade, é um principado que você não vence, que está lhe levando e que lhe domina. Então temos que vencer todos os principados para a base estar na palavra e você não ter dúvida da salvação. A conclusão diz: o exercício das disciplinas espirituais é fundamental para nos fortalecer e nos dar poder contra as forças das trevas. As trevas está aí. Então você tem que vencer, porque quem está contigo é maior. A sorte é essa. Quando ele comparou com as estrelas, é o reflexo do sol que bate nelas, então é ele em nós. Você tem que estar como elas. Assim como as necessidades físicas, nosso espírito precisa ser alimentado diariamente e por toda a vida até a consumação dos séculos. Pense no que virá e o que mais virá de promessa e galardão é a vida excelente que está prometida em Deus. Em Deus tem a verdadeira vida. Nós estamos aqui como consequência de luta e de guerra para chegar lá. Essa foi a lição 11, a EBD 11 de 14 de dezembro de 2025. Amém.